Jonas falou aqui, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, te ouvi e tu ouviu minha voz. Porque tu me lançaste na profundeza, no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, cansado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o tempo. Seguimos com o nosso devocional diário. Finalmente, para que eu trouxesse algum tema que eu ainda não tinha falado. E aí o Senhor me lembrou hoje de manhã sobre oração. A oração. Você vai sair daqui, desse encontro, sabendo o que é orar. Você vai saber conhecer o meu testemunho sobre oração. Você vai... Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei, né? O que mais que eu anotei. Você vai saber como ter uma vida de oração, né? E você vai ter vários exemplos de pessoas que oraram, né? Prazer, Alexandra Nascimento, se é a primeira vez que você está aqui comigo. Se você já sabe que vai ser coisa boa nesse encontro, nessa nossa mensagem, já deixa o seu curtir para ajudar a plataforma a encontrar mais pessoas interessadas e precisadas como você. É a sua contribuição. Eu te peço no decorrer desse nosso encontro, tá bom? Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo a tua própria conclusão. Que o Espírito Santo possa ser teu guia, teu direcionador, te dê clareza para se apropriar de promessas, se apropriar da palavra do Senhor, que te dá vigor, te dá força, te dá alegria, renova aí o teu ânimo, tá bom? Pega a tua Bíblia, anota. Quem é precioso raiz já sabe que a gente sempre anota. Anotar faz absorver com mais facilidade o conteúdo. E não só anotar no papel, mas anotar no coração, como Davi fez, né? Davi anotou no coração, para não pecar contra o Senhor. Disse coração, mas a gente sabe que o coração, que a palavra fala muitas das traduções é a mente. Guardei na minha mente, para que quando acontecer algo, eu não entristeça o Senhor, tá bom? Então, vamos que vamos. Alexandra, o que é orar? O que é orar, Alexandra? Orar é conversar com Deus, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, né? E me fez lembrar sobre isso, né? O que é orar? O que é conversa? O que é orar? O que é orar, né? Orar é a gente conversar com Deus, né? Na oração, a gente pode ter uma conversa com 3 pessoas. O Senhor, ele é 3, Deus Trino, né? Então, ele é Deus, ele é Jesus e ele é Espírito Santo. Então, na hora da oração, a gente pode conversar com um desses 3. Eu não consigo identificar exatamente quando é Jesus, né? Mas é quando eu faço alguma visualização, algo do tipo. Mas a maioria das vezes a mim tem pessoas que têm, pode ser muito profundo para ti esse assunto, mas tem pessoas que têm mais intimidade com um ou com o outro, mas todos são um só. Então é comum que eu converse agora recente, que o Senhor está me trazendo muito pro lado do Espírito Santo, aprender sobre ele, me aprofundar sobre ele. Inclusive, se você também quer ter mais clareza de quem é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, que é o nosso conselheiro, está conosco até o fim dos tempos, você pode ler, ouvir um audiobook, que eu sou uma pessoa auditiva, tem um livro também, Seja Bem-vindo Espírito Santo, que é do Billy Graham, famoso cristão, pregador da palavra internacional. Se fizer sentido pra você, tá bom? Se não fizer, tá tudo bem. E eu me lembro que eu via muita gente orando, né? Eu tinha no meu período de crise, eu tinha uma irmã chamada... Tinha uma irmã que ela falava da palavra, fazia a pregação, ela fazia a parte dela como cristã. E eu via muito ela orando, né? Meio dia ela orando. Ela e outra também, é a minha inspiração. E eu ficava me perguntando, eu, Alexandra, que conheço o Senhor, o Evangelho, desde os 14, hoje eu tenho 35, né? Então vai fazer 21 anos. Posso dizer que eu conheci a oração agora. Eu vim saber o que é verdadeiramente oração agora. Orar é conversar. Hoje eu estava conversando com uma amiga e a gente quase não se fala. Mas quando a gente se fala, a gente sabe bem da nossa intimidade. Então orar é ter intimidade. Anota aí. Anota. Orar é conversar. Orar é ter intimidade, né? Muitas das vezes a gente deixa a oração pro último caso. Se os médicos não resolverem, se o advogado não conseguir, se a causa não for ganha, se fulano não der certo, eu oro a Deus porque eu já não vi mais nenhuma outra solução. Quando na verdade o Senhor chama para que a gente ore primeiro. Converse com Ele, né? É com a oração que a gente tira, é com a oração que a gente desarma a ansiedade na nossa vida, né? Porque a palavra fala, lance a sua ansiedade a mim. Né? Lance a sua ansiedade a mim. Lance a sua ansiedade a mim. Lançar essa ansiedade é conversar com Deus sobre o que tem te entristecido, sobre o que tem te agoniado, o que tem te preocupado, né? Lancem todas as suas ansiedades. Lancem sobre Deus, Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Então o Senhor nos chama para que a gente possa conversar com Ele, né? Eu vou contar a minha história. Eu ouvia as pessoas orando, eu achava que era repetição de palavras, eu achava que não fazia sentido, uma religiosidade, eu via como uma religiosidade, né? E porque eu verdadeiramente não tinha comunhão com Deus, né? E hoje, o Senhor tem trabalhado isso em mim, né? Tem me mostrado mais, porque a gente é o reflexo daquilo que a gente se alimenta. Se eu quero
ter uma mais comunhão, mais comunicação, mais de Deus, eu preciso buscar mais dele. Se eu estiver continuamente buscando outras coisas que me agradam, que me dá prazer, que não faz sentido com o que Deus quer, é naquilo que eu vou sempre refletir, né? Eu reflito aquilo que eu consumo. Eu escuto, vejo, com quem eu ando, né? Então, assim, comecei a buscar mais. E aí o Senhor começou a me mostrar sobre o Espírito Santo, sobre a oração. Tanto que a oração eu só fazia quando eu fazia jejum. A oração na mente, né? Quando o Senhor diz, ore continuamente, não é ficar de joelho vários dias, vários tempos, um turno. Se quiser, sentir vontade, se você achar que faz sentido, ok, massa. Mas orar é conversar continuamente. A nossa mente está sendo bombardeada todos os dias, 24 horas, inclusive à noite, né? E ela precisa ser blindada. E essa blindagem só acontece quando a gente é intencional, né? Intencional no físico, no normal, aprendendo sobre ela. Intencional em oração. Não tem como eu estar orando, estar continuamente orando, dando atenção àquilo e continuar se mantendo com tristeza, angústia, preocupação, medo. Não tem. A nossa mente é uma casa, como o nosso lar, né, como a nossa casa que a gente mora, e ela sempre vai estar habitada por algo. Ou vai ser algo bom, ou vai ser algo ruim. Por anos eu tive a habitação do algo ruim, medo, angústia, preocupação, ansiedade, desejo de morte. E o Senhor, através, me chamou para que eu fizesse jejum e oração, e assim, quebrou, saiu. Mas se eu deixar de fazer, volta. Porque não é assim, comprou a casa. Não foi comprada a casa. Ela está periódica, ela está momentaneamente alugada, que pode ser preenchida a qualquer momento se eu decidir, pelo que eu vou prestar atenção, dar atenção, da energia, né? Então, o Senhor começou a me chamar para conversar mais com ele, né? Através disso eu precisei fazer o jejum, que inclusive eu pensei em fazer essa série só hoje, amanhã, mas no próximo vai ser só sobre jejum, próximo domingo, sábado vai ser só sobre jejum, e aí o Senhor eu comecei a fazer o jejum, e aí eu comecei a me policiar, a vigiar e conversar com Deus. E na hora do jejum, né? Assim, Senhor, tem que me policiar, tem que ver se eu tô te agradando, se eu tô te obedecendo. E aí terminei o jejum, um dos momentos, eu e a mente, né? Todos nós temos uma conversa interna. Todos nós temos uma conversa dentro da nossa cabeça. Se não tiver, essa pessoa não tá bem. Você tem uma conversa na sua cabeça? Uma repetição? O que eu vou fazer? Fulano de tal, nananana. Todos nós temos essa conversa. Quem aí não tem, pelo amor de Deus, me conte. Né? Então essa conversa interna, ela sempre vai refletir em cima daquilo que eu estou alimentando. Os pensamentos, conta-se tem uma pessoa que falou, que eu não sei quem é, que eu não posso evitar que um pássaro, um pombo caia na minha cabeça. Mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Assim são os pensamentos negativos, assim são os pensamentos que vêm da gente, da nossa mente, né? Sempre a nossa mente vai ficar rodeada pelo mal e pelo bom. Pelo mal e pelo bom. A história do malzinho, do cozinho e do anjinho, né? Do mesmo jeito. Então, para que a gente consiga blindar só com muito conhecimento, mas principalmente com jejum e oração. A oração é conversar com Deus. Sabe aquele teu amigo íntimo? Aquele amigo... Você pode até ser como eu, que diz assim, não tem lógica. Conversar com Deus. Conversar. Não tem intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não tenho o que falar, né? Mas aí eu comecei a buscar o Senhor, eu percebi que quanto mais eu busco, mais vontade e necessidade eu tenho de ter essa conversa. Eu, na minha mente, nos meus devocionais, na hora que ele me chama, né, que ele diz que é pra eu buscar, eu digo, Senhor, tal coisa tá errada. Né? É uma conversa sincera, ele é Deus, mas ele é Pai. Ele é Deus, mas ele é amor. Né? E aí, essa conversa, né, Senhor, tal coisa está acontecendo, Senhor, essa ansiedade, me ajuda. E aí ele tem me dado clareza, ele tem me aconselhado, o Senhor nos aconselha até meia-noite. Né? Eu não posso evitar que o pássaro só pra mim terminar aqui essa parte. Então assim são os pensamentos. Primeiro começa na nossa mente. Quais pensamentos eu decido ter? Né? Qual conversa eu decido ter? Sempre vai ter sim como pensamentos ruins, negativos, mas é sobre se eu decido se enraizar ou não. Assim é a história do pombo, né? Não posso evitar que o pombo caia na minha cabeça, não vi. Mas posso evitar que esses pensamentos negativos, essa ansiedade, essa preocupação, não vi em mim, né? Que é o mais perigoso. Se ele está lá é porque eu permiti. Então, contada aqui minha história, que o Senhor começou a me chamar para oração, junto com o jejum, junto com o louvor. E hoje eu me sinto assim, eu não estaria aqui se ele não tivesse me mandado vir, né? Eu não estaria aqui se eu não tivesse obedecendo a palavra dele, a vontade dele. Fui resistente, porque envolve ego, envolve renúncia, envolve sacrifício. Mas eu me sinto mal quando não venho me falar a palavra dele. Porque eu encontrei uma água. Existem muitas pessoas com sede. Eu encontrei uma água que está me revigorando. E por que eu não posso divulgar?
para mais pessoas, que essa água está acessível para todo mundo, para você e para mim também, né? Então, vamos aqui para a parte em que 7, vamos ver aqui 7 orações, cadê? Vamos ver exemplos de pessoas que a oração delas foram respondidas, que foi a oração que fez efeito na vida delas, tá? A primeira pessoa foi Jonas. Jonas foi enviado para pregar a palavra do Senhor e fugiu. E o Senhor começou a trazer consequências da desobediência na vida dele. Foi engolida pelo peixe. Conhece essa história? Você conhece essa história? Bota aí, conheço, eu conheço. Então, na hora do momento de muita angústia, se eu não me engano, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre, tá? Foi aqui. Permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre. E no última noite ele fez uma oração sincera. Deus, ele não abre mão da nossa sinceridade. Não precisamos ser perfeitos, né? Perto está o Senhor, daqueles que o buscam. Perto está o Senhor. Esse vai ser o versículo de hoje, no nosso dia. Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor. Cadê? Esse aqui é Salmos. Salmos 145. Perto está o Senhor dos que o temem, dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca fará louvor do Senhor. Toda a carne louvará o seu santo nome. Vai ser o nosso versículo de hoje, tá? Então, é igual aquele amigo que você sempre conversa. Nós conversamos que nós temos intimidade, né? Não tem... E com Deus aqui é melhor ainda, porque não tem julgamento, né? Não tem julgamento. Ele olha e diz assim, eu te entendo. Foi o que fez você, eu sei como é. É como um dono de um computador, sabendo bem por que ele tá dando pane, por que ele tá dando tilt, né? Então, Jonas falou aqui, na minha angústia clamei o Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, te ouvi e tu ouviu minha voz. Porque tu me lançaste na profundeza, no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, cansado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o tempo da santidade. Foi nessa oração que Jonas fez um voto com o Senhor de fazer a vontade do Senhor, de não desobedecer mais. Porque o Senhor mandou ele para um lado, ele foi para o outro, pegou o barco teve uma grande tempestade, foi jogado ao mar, e assim, o animal o tragou. Aí o Senhor guardou Jonas, ele deve ter passado por muita peleja durante esses 3 dias e 3 noites, dentro desse grande peixe, né? E aí a segunda oração, que nós não sejamos como Jonas, né? Desobedientes ao que o Senhor nos manda falar. Até esses dias, ontem, falando com uma amiga que estava passando por um problema familiar, e eu contando minhas vulnerabilidades, minhas limitações e as minhas vitórias com o Senhor. E aí ela falou assim, Alexandra, eu não entendo como é que você sabe que é Deus falando? A oração traz isso pra gente, essa comunhão, essa sensibilidade, essa clareza. E eu sei que é Ele quando é algo corretivo e é algo amoroso. Eu sei que é Ele nesse momento. E a Ana, já temos aqui na nossa plataforma, você vai ver um dos nossos encontros falamos de Ana, em que Ana orou com o coração, orou em sinceridade, pedindo que Deus a honrasse como mulher, porque ela não queria mais nada. Ela apenas queria gerar. Tanto que o filho que ela gerasse, ela entregaria a Deus. E foi o que o Senhor fez. O Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, não importa qual é a sua oração. Qual tem sido a sua oração? Ai, que medo, eu pensei agora que alguém tivesse entrado nas minhas contas. Então, o Senhor vê nossa oração sincera, né? Adore a mim, a Ele em espírito e em verdade. Deus não quer oração de boca, só para dizer, né? E o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sua causa pode ser Y, Z, W, né? Mas Ele pode sim fazer o alfabeto inteiro. Como Ele fez com Ana, que Ele não só deu um filho, mas Ele deu 5 filhos. Ele não abriu a madre apenas, né? Deu 5 filhos. Ele não deu qualquer homem, qualquer filho. Ele deu a ela o profeta mais importante dessa época, que foi o Samuel. Alexandra, como eu posso fazer como Jonas? Sinceridade, entrega. Como eu posso fazer como Ana? Sinceridade, entrega. Quando a gente terminar essa parte, eu vou te dizer como você pode exercitar a oração, tá? Se você tem dificuldade como eu tinha, você pode exercitar a oração. Vou te contar como você pode fazer. A oração de Estevão antes de morrer. Estevão foi apedrejado, mas praticamente o seu espírito já estava vendo a Deus. E ele orou antes da sua morte. Por quê? Foi apedrejado porque conhecia a palavra e os sacerdotes o negaram, né? Foi cruelmente apedrejado. E a oração de Josué? A oração de Josué, ele pediu que o sol e a lua fossem detidos, né? O sol e a lua. A Bíblia diz que foi especial, mais longo do que o normal, pois Deus ouviu a oração de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor peleja as tuas causas. E Ele só quer que você faça o que está na sua posição fazer. Você não precisa fazer o trabalho de Deus, você precisa fazer o que Ele pede para você fazer, né? O ofício é conosco, o orar, ação. E o restante é com Ele, como Ele foi com todas as outras histórias que tem aqui na palavra. Daniel e suas orações de agradecimento, né? Daniel tinha uma intimidade com o Senhor, uma das coisas que o Senhor até inclusive me pediu
que fizesse, quando eu me aconselhei, busque-me 3 vezes ao dia, eu achei exagero. E eu pensei, pronto, virei Daniel, quando na verdade ele queria blindar a minha mente. A ansiedade era grande, se eu puxar a volta. Então, uma das formas da blindagem da mente é através da oração. Então, Daniel, ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia porque ele tinha necessidade. E Daniel foi honrado, né? Foi honrado, traduziu a oração, o sonho do rei, e o Senhor fez grandes. Daniel foi exaltado. Humilha-te, bem-aventurados humildes, né, que serão exaltados. Né? Humilhar-se é perante ele. Tchau, autossuficiência. Tchau, do meu jeito, né? Mas quanto mais a gente depende. E a exaltação, que é o contrário, procede, em Provérbios fala, né? A humildade procede a honra e a exaltação procede a destruição. E a oração 6, Davi, né? Davi, ele tem lindas orações. Um dos pontos que você pode pegar para você aprender a orar, pegue salmos. Estou lendo salmos todos os dias, independente do dia, né? Todos os dias, para que eu possa fazer como Davi. Quantas vezes ele não deixou que o emocional dele fosse o ponto de partida, mas que ele fosse se apegar à palavra, né? Cria, meu Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? E a oração 7, a última, acredito que seja a última, né? Que eu vou terminar esse encontro amanhã, não vai dar tempo, que eu vou ter que ler ainda. Né? A oração 7 foi a oração de Ezequias. Ezequias, conhecido como um homem que orou ao Senhor para viver mais. Por isso que para orar não precisa só estar de joelho. O joelho é humilhação, botar as mãos para cima é adoração. Mas em mente, quando diz continuamente, é em mente. Né? Blinde sua mente com oração. E Ezequias, ele disse para o Senhor, tendo sido informado pelo profeta Isaías de que sua vida terminaria, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Né? Então, o justo, ele pode pedir a Deus sobre a sua obediência. Né? A nossa obediência nos dá a vida longa, nos dá a prosperidade, nos dá bons negócios. Obedecer traz grandes frutos. Então, aqui ele relembrou, sempre te servi, Deus. Sempre te servi, sempre estive na tua presença. Lucas, tira a moto, por favor. E aí aqui, Deus ainda deu mais, se eu não me engano, 13 anos de vida. Né? A gente vê essa história dele, aonde a gente vê a história dele? Imagino que seja Isaías, né? Imagino que seja Isaías. E aí, a gente vai encerrar aqui, né, na 7ª oração. Resumão. Todo mundo pode ter abertura para conversar com o Senhor. Não deixe a oração para o último caso. Né? Vimos que a oração é entrega, é sinceridade, é de coração aberto. Vimos que o Senhor trouxe vida através de uma oração. O Senhor trouxe livramento na vida de Jonas através da oração. O Senhor trouxe tranquilidade na hora da morte, como fez na vida de Estevão. O Senhor moveu céus e terras para dar vitória ao seu povo, como fez em Josué. O Senhor exaltou a Daniel como obediência, que ele sempre tinha essa intimidade com Deus. O Senhor honrou Davi, né? Orações lindas que Davi tem, de choro, de lamento, de adoração. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas limitações e erros. E vimos Ezequiel, que o Senhor aumentou a vida por causa da oração de Ezequiel. Se eu não me engano, ele viveu ainda 15 anos. Deixa eu ver aqui, quanto tempo. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo viveu Ezequiel da oração? Quanto tempo viveu Ezequiel depois da oração? Então o Senhor não é obrigado o Senhor não é obrigado a cumprir nossa oração, mas Ele sempre vai ouvir. A oração pode ser um clamor, pode ser uma entrega, pode ser, mas sempre é uma conversa, né? Sempre é uma conversa íntima, uma conversa com alguém que sabe mais do que nós, o dono, o oleiro de tudo, né? Mas eu vou pesquisar aqui, possivelmente ele tenha vivido uma média de 15 anos a mais, tá bom? Para resumão, para vivificar a tua fé, para o seu dia hoje, guardar essa palavra no teu coração, na tua mente. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor, de todos os que invocam em verdade. Não é de boca para fora, não é, tanto faz, né? Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará do louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos. Amém. Seguimos com essa série amanhã, né? Tem bastante coisa ainda para contar, mas inspirações
né? Com um post, ainda vou ficar te devendo de te ensinar como você pode buscá-lo com sinceridade, se você tem tido essa dificuldade de conversar com ele, tá bom? Dia maravilhoso pra você, o Senhor seja o teu guia, o Espírito Santo seja o teu consolador em todas as suas ações, tá bom? Fez sentido pra você? Conta aqui embaixo qual foi a parte que mais fez sentido. Ajuda essa plataforma a alcançar mais pessoas. Se você gostou, alguém está precisando também dessa palavra. Fazendo minha parte, faça a sua apenas compartilhando ou deixando um comentário para mais pessoas serem alcançadas também, tá bom? E até a próxima!